Fala galera, aqui quem fala é o Diego Muti e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Economia é Ciência. Hoje eu vou iniciar a nossa série de vídeos a respeito das atas do Copom, onde basicamente eu vou pegar a ata feita pela reunião do Copom que tem lá para determinar a taxa de juros e vou resumir e simplificar ela para você que não é economista conseguir entender. Se você não sabe muito bem o que é Copom, para que serve, ou não está muito antenado das reuniões para a determinação da taxa de juros, eu recomendo que você assista dois vídeos aqui do canal. O vídeo sobre Banco Central e o vídeo sobre a Selic. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Uma outra coisa, eu deveria ter gravado, antes desse vídeo aqui, um vídeo a respeito de um conceito econômico muito importante para a gente entender taxa de juros, que é um conceito chamado regra de Taylor. É basicamente uma equação, uma fórmula que o pessoal usa para identificar qual deve ser a taxa de juros em vigência. Eu falo isso porque a ata do Copom fala diversas vezes das variáveis que compõem a regra de Taylor aqui para justificar as ações que eles estão tomando. Só que eu acabei me enrolando, não gravei esse vídeo, aí a ata da reunião do Copom saiu ontem e ia ficar muito tarde para eu gravar um vídeo, depois o outro, enfim. Estou gravando esse vídeo aqui a respeito da ata número 257 e a depender de quando você estiver assistindo, talvez já tenha o vídeo sobre regra de Taylor e se tiver, vai estar aqui no card. Caso não tenha aparecido neste segundo, é porque eu ainda não gravei, então, enfim, espera um pouquinho e assiste lá que vai valer a pena também quando sair. Uma explicação rápida que eu só vou dar nesse vídeo aqui a respeito da ata do Copom, né? Basicamente, a cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária se reúne dentro do Banco Central para definir qual vai ser a taxa de juros em vigência, a taxa Selic. Eles ficam 2 dias lá discutindo a respeito da economia, como é que tá, como é que não tá, e no final do segundo dia eles soltam a nova taxa de juros. A gente fica sabendo na hora, mas uma semana depois sai a ata dessa reunião com todas as argumentações que foram utilizadas pelos membros para a gente poder ler e entender o que eles estão pensando e por que eles tomaram a atitude que eles tomaram. Como essa ata é muito cheia de economês, né, de termos técnicos, etc., não é todo mundo que consegue ler. Então vou fazer o trabalho aqui de ler, resumir e simplificar bastante ela para você que não é economista conseguir entender. Essa ata não é só importante para explicar por que a taxa de juros está onde ela está. Ela também é um baita de um resumo de conjuntura nacional e internacional a respeito de economia e geopolítica. Então, se você quer estar inteirado sobre o que está acontecendo, principalmente nos aspectos econômicos aqui no Brasil e no exterior, eu recomendo que você veja esse vídeo ou leia a ata do Copom. Então, sem mais delongas, vamos embora. Eu já abri ela aqui no meu computador, então eu vou ficar meio que olhando para a tela para me localizar e eventualmente olhando aqui para vocês. Para encontrar a ata do Copom é muito simples. Vai lá no Google e coloca ata do Copom. Você vai encontrar sem problemas. Tá, logicamente, no site do Banco Central. Essa ata que a gente vai analisar é a ata da 257ª reunião que eles fazem. Ela foi feita nos dias 19 e 20 de setembro de 2023 e aqui na segunda página tem o local que foi feita, a sala de reuniões, o horário que começou, o horário que terminou, tudo bonitinho. E vocês podem encontrar aqui também os membros do Copom, que eu já expliquei mais ou menos quem são no vídeo sobre Banco Central e da Selic também. Então tem aqui o presidente do Banco Central, os diretores, aí também tem os chefes de departamento, que é o pessoal mais técnico, que vai chegar com modelos, etc., como insumo, né, como ferramenta para os diretores discutirem a respeito da conjuntura econômica. E mais uma porrada de gente aqui que eu nem vou saber falar quem são direito. Mas o que importa para nós é o conteúdo da ata mesmo, as discussões que eles tomaram, então vamos lá. Bom, a primeira coisa é o seguinte. A gente tem o relatório Focus, que são as expectativas do mercado a respeito de inflação, taxa de juros, PIB, câmbio, essas coisas. Mas o relatório Focus, que inclusive é divulgado toda segunda-feira no Banco Central e na página do Instagram do Economia é Ciência, @economiaeciência, ele é só uma média ponderada das expectativas do mercado, das empresas privadas, instituições, etc. Cada instituição pode fazer a sua própria expectativa a respeito de qualquer variável econômica. O Copom também faz a sua própria expectativa a respeito da inflação, que nem sempre é convergente com a do relatório Focus. E eles começam falando, olha, a gente está considerando o dólar, o preço do petróleo, o preço futuro do petróleo,
a probabilidade de bandeira tarifária, que é a bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde que tem na conta de luz, que influencia muito a inflação, dentre diversas outras coisas, e a gente está projetando uma inflação de 5% para o final de 2023. Então você pode ver que já é diferente da inflação que o relatório Focus projetou. E aí eles começam a falar de conjuntura internacional e já salientam que o ambiente internacional é incerto. A gente tem pontos positivos, pontos negativos, e aí eles vão listando. Então, por exemplo, até pouco tempo a gente estava com uma demanda internacional por commodities muito grande. O que é commodities, né? Aqueles produtos que você vende em grande escala, tipo soja, petróleo, minério de ferro. E o Brasil é um grande exportador de commodities. Então, embora seja bom quando o mundo está demandando muita commodity da gente, para os preços delas aqui dentro fica meio complicado. Porque pensa o seguinte, o resto do mundo inteiro está disposto a comprar comida, por exemplo, que pode ser encaixado como commodity. E aí eles pagam muito bem em dólar, tem país rico querendo comprar sua comida. E aí você também pode, se você quiser, vender aqui dentro a nível nacional por um preço bem mais baixo. Se você é o produtor, você vai optar por exportar. E se você for vender aqui dentro, você vai vender ao preço que você vende lá para fora. Então o preço da comida aqui dentro vai aumentar para ser competitivo com o preço das exportações. Então, da mesma maneira que é bom, entra dólar e inclusive diminui a inflação, por exemplo, de produtos importados que você tem que comprar com dólar, isso vai aumentar o preço da comida. Uma faca de dois gumes, né? Uma outra coisa que eles salientam aqui é a resiliência, ou seja, a recuperação do mercado de trabalho, principalmente nos países desenvolvidos depois da pandemia. Então, muito país está se recuperando, né? Está reconstruindo novas empresas, ou as empresas que não fecharam estão recontratando o seu pessoal. Aí você tem esses países centrais com maior ênfase nos Estados Unidos se recuperando, e você tem a China, por exemplo, que é um grande comprador nosso, uma grande potência mundial, com uma economia um pouco mais estagnada do que o previsto. E aí os países centrais, que estão passando por uma recuperação econômica, estão vendo os preços das coisas se elevarem também. E como esses países têm muita preocupação com a inflação, os bancos centrais estão bem atuantes com uma política monetária restritiva, ou seja, aumentando bastante a taxa de juros e tirando moeda de circulação para diminuir essa inflação. Isso é bom? De certa forma é, de certa forma não é. Por quê? Porque a taxa de juros no Brasil depende da taxa de juros internacional. Imagina que você é um investidor internacional, você gosta de investir em ações de diversos países e títulos. Aí você quer comprar um título público, que eu já expliquei como é que funciona no meu vídeo sobre Selic. Bom, os primeiros países assim que você vai olhar são os países confiáveis, os países que você sabe que não vão te dar calote, que normalmente são aqueles países desenvolvidos que todo mundo já conhece. Depois, na segunda prateleira, você vai olhar para os países em desenvolvimento, porque muitos deles têm problemas com dívida pública e aí eles deixam de pagar, é complicado. Então, se você é um país em desenvolvimento, para conseguir competir com um país desenvolvido, você tem que colocar a sua taxa de juros lá no alto para valer a pena para o investidor. Ele vai falar, olha, é arriscado, mas os caras estão pagando bem, então vale a pena eu colocar uma graninha ali também. O Brasil, infelizmente, está nessa segunda prateleira. O nosso governo se esforça muito para pagar a dívida pública e faz muito tempo que ele não dá calote, mas infelizmente é uma questão de status e critério, não tem muito o que fazer. Então, assim, se os países centrais, né, os países mais desenvolvidos, estão aumentando muito a taxa de juros deles para controlar a inflação, quer dizer que a gente vai ter que aumentar ainda mais a nossa para evitar que os investidores internacionais tirem o dinheiro daqui para colocar, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo. Aí no que se refere à atividade econômica doméstica, ou seja, voltando agora para dentro, a gente observa uma recuperação econômica além do que se esperava. Ou seja, a nossa economia está indo melhor do que o previsto. E aí é uma função do Copom entender por que isso aconteceu, até para saber como é que eles vão mexer na economia daqui para frente. E aí eles colocaram 4 hipóteses, 4 motivos ou possíveis motivos de por que a nossa economia está indo além do previsto. O primeiro motivo é a questão do agronegócio. Então, como eu falei, a demanda por commodities e por comida estava muito alta lá no começo do ano. E aí o PIB, a produção, ela é medida por trimestres e para você fazer a conta total, você tem que dividir por setores.
Então, assim, o crescimento total do PIB ele é uma somatória do crescimento do setor primário, ou seja, agropecuária, secundário, que é a indústria, e terciário, que é os serviços. Aí você soma tudo e você tem o crescimento total. O crescimento da indústria e dos serviços foi mais ou menos o que se estava prevendo mesmo, mas o crescimento do agronegócio foi muito além do previsto. E isso, logicamente, ajuda a explicar por que o PIB está crescendo mais do que o previsto. Mas eles atentam para o fato de que só isso não explicaria, não seria o suficiente. Tem uma segunda questão também que é bem importante. Do ano passado para cá, foram mantidos os programas de assistência social e de transferência direta de renda, né? E além disso, os preços de algumas coisas caíram. Eu falei que no primeiro trimestre teve uma demanda internacional muito grande sobre a comida, né? Então, no segundo trimestre, essa demanda se arrefeceu um pouco. O que aconteceu? O preço da comida caiu. Agora soma o aumento da renda das famílias pelos programas de transferência direta de renda e a diminuição do preço da comida. As famílias começaram a consumir muito mais. Isso pode ter puxado o PIB para cima, além do que o pessoal estava esperando. Essa, inclusive, é uma possibilidade que eles levam muito em consideração. O terceiro possível motivo é uma questão mais técnica, que eles vão falar da taxa de juros neutra. Eu não vou entrar nessa explicação aqui, senão vai tomar muito tempo do meu vídeo, e ela tem a ver com aquela regra que eu falei, regra de Taylor. Então, mais uma vez, se o vídeo de regra de Taylor já tiver saído, assiste ele que você vai entender a questão da taxa de juros neutra. Caso contrário, eu vou dar uma explicação bem porca aqui para você. Na verdade, eu não vou nem explicar o que ela é, eu só vou dar uma questão de proporções aqui para vocês. Se a estimativa da taxa de juros neutra que o Banco Central faz está subestimada, ou seja, eles acham que a taxa de juros neutra é, por exemplo, 2, mas na verdade ela é 4, vamos supor. Então, a taxa de juros que eles estão adotando, que é a taxa Selic, ela na prática está sendo menos contracionista do que eles esperavam. Ou seja, ela não vai conseguir restringir muito o consumo e o crédito como eles gostariam. Então, esse pode ser o motivo pelo qual o PIB está aumentando mais do que o esperado. E o quarto possível motivo é a questão das reformas estruturais. Então, se você olhar o retrospecto aqui do Brasil nos últimos 6 anos, mais ou menos, desde 2017, foram feitas diversas reformas estruturais. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, teto de gastos, autonomia do Banco Central, lei da liberdade econômica, um monte de coisa. E todas essas reformas foram feitas com o pretexto de melhorar a economia no longo prazo. Então você não ia ver resultado em 1 ou 2 anos, mas no longo prazo, no médio e longo prazo, você veria os resultados. Mas é muito difícil de você conseguir mensurar o que é resultado dessas reformas e o que não é, e eles não que descartaram, mas não ficaram batendo muito nessa tecla porque não ia ajudar tanto. Mas os principais motivos mesmo são os 2 primeiros. No primeiro trimestre foi a questão do agronegócio e agora a questão do consumo das famílias e a diminuição do preço dos alimentos. Essa é uma perspectiva positiva. Poxa, o PIB está crescendo mais do que se esperava sem o aumento da inflação. Mas aí, o Copom, ele chega assim com um pezinho meio atrás, meio conservador, né? Ele fala assim, olha, legal, o PIB está crescendo, etc. Mas o governo federal precisa tomar cuidado com algumas coisas. Se vocês pararem de se esforçar para passar as reformas institucionais, e que reformas são essas? Reforma tributária e arcabouço fiscal. Ou, se vocês começarem a aumentar muito o crédito direcionado, o que é crédito direcionado? É basicamente uma grana que o governo federal, via BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, empresta para empresas a uma taxa de juros bem baixinha. Esse tipo de política de empréstimo é bem polêmico e é geralmente utilizado pelo governo para dizer a gente está emprestando dinheiro para empresas que representam interesse nacional, a gente vai gerar empregos, etc. Mas tem muitas evidências dentro da literatura econômica de que abusar desse tipo de política aprofunda as desigualdades, diminui a produtividade, gera um impacto negativo nas contas públicas e, o mais importante, ela diminui a potência da política monetária, porque quanto mais crédito direcionado você tem na economia, ou seja, um empréstimo a uma taxa de juros abaixo do mercado, menos influência a Selic tem sobre o crédito. E aí o Banco Central precisa aumentar muito mais a taxa de juros se ele quiser controlar a inflação.
O que vale destacar aqui é que essa política foi amplamente feita aqui no Brasil e ela foi um fator preponderante para a crise econômica que a gente teve lá em 2015 e 2016. Eu não vou ficar falando de político aqui, eu só estou falando um fato econômico. A crise que a gente teve lá em 2015 e 2016 perpassou muito por essa questão do crédito subsidiado. Depois daquilo, a gente diminuiu muito esse crédito e o BNDES perdeu muita força. E o atual governo entrou e falou, não, a gente vai retomar alguns daqueles procedimentos, a gente vai dar mais dinheiro para o BNDES, a gente vai fazer mais empréstimos para as empresas. E aí o Banco Central está dizendo, olha, vai com calma com isso aí, porque existem algumas evidências de que isso pode atrapalhar. E algumas incertezas na estabilização da dívida pública, principalmente com a questão de como o arcabouço fiscal será implementado. Enfim, o Copom vai salientar esses 3 pontos e vai dizer o seguinte, olha, se o governo federal, o presidente, o ministro da Fazenda, do Planejamento, não tomarem cuidado, é possível que todo o esforço que a gente está fazendo aqui para diminuir a inflação sem diminuir muito o crescimento econômico vá para as cucuia. Uma outra coisa é que eles vão dizer o seguinte, a economia vai bem, inclusive melhor do que a gente projetava, mas para os trimestres seguintes é provável que ela dê uma desacelerada. Até porque ela já está indo além do que a gente esperava. Não dá para esperar que ela vai surpreender todo o trimestre. E aí ele vai inclusive justificar por que o mercado, no geral, estava esperando menos da economia. No começo, era por conta da incerteza da aprovação ou não do arcabouço fiscal. Porque foi dito que o teto de gastos não seria mais utilizado, mas a gente não sabia muito bem se o arcabouço ia conseguir ser aprovado no Congresso, de que maneira ele seria aprovado. E atualmente existe uma incerteza com relação à execução das medidas do arcabouço fiscal, ou seja, como o governo vai conseguir executar aquilo que ele propôs no arcabouço fiscal. Mas, na questão de inflação, eles dizem que existe uma trajetória benigna da inflação. O que isso quer dizer? Bom, a inflação ela não parou, os preços continuam se elevando. Porém, o cálculo da inflação é uma média ponderada de todos os produtos da economia, Só que a depender de qual produto sobe mais de preço ou menos, isso pode ser menos ou mais benéfico para a sociedade. Então, por exemplo, você vai ter ali no cálculo da inflação o preço do perfume e o preço do feijão. Aí vamos supor, o preço do perfume aumentou em 100% e o preço do feijão aumentou em 0%, não aumentou. Você vai ter uma inflação no fim das contas, porque no total aumentaram os preços das coisas por conta do preço do perfume. Mas como o preço do feijão não aumentou, não foi tão prejudicial assim para a economia como seria se o feijão tivesse aumentado 100% e o perfume não tivesse aumentado nada. E eles diziam o seguinte, o preço dos alimentos, dos produtos industrializados e nesse trimestre o preço dos serviços, que é basicamente quase tudo que a gente consome, um restaurante, um encanador, um mecânico, é tudo serviços. Esses preços não aumentaram tanto. O que aumentou foi mais outras coisas que fazem menos parte da cesta de consumo da maioria das famílias. Então é uma inflação assim, entre aspas, benigna. Mas as expectativas de inflação ainda estão meio ruins, estão acima da meta. E por quê? Bom, tem alguns motivos, inclusive que eu já citei aqui, mas também tem um que preocupa muito o Copom, que é a expectativa dos agentes de que o próprio Copom, com base na sua nova diretoria, comece a ser mais leniente com a inflação. Ou seja, o mercado tem medo que o Copom, agora com essas 2 novas indicações do governo, comece a se preocupar menos com a inflação e comece a abaixar a taxa de juros mais do que deveria e a inflação comece a subir. Então a expectativa deles é de que a inflação ainda seja meio alta no fim do ano. Aí o Copom vai fazer questão de dizer o seguinte, desse modo, o comitê avalia que a redução das expectativas virá por meio de uma atuação firme, em consonância com o objetivo de fortalecer a credibilidade e a reputação, tanto das instituições como dos arcabouços econômicos. Ou seja, o Copom está tentando dizer assim para a sociedade, para o mercado, gente, não tenham medo, a gente vai combater a inflação, a gente não vai ser leniente com a inflação. E aí, após essa discussão extensa, todos os membros do Copom concordaram em baixar a taxa de juros em 0,5%. Daí você vai falar, eles estão falando que eles estão preocupados com a inflação e que pode ficar tranquilo que eles vão ser firmes e estão abaixando a taxa de juros.
Sim, porque o que vale é a taxa de juros real. Eu já expliquei isso em outro vídeo, se eu não me engano. Mas é o seguinte, a taxa de juros nominal é a taxa que você vai ver ali o valor dela mesmo. Por exemplo, a Selic agora é 12,75%. Essa é a taxa de juros nominal. A taxa de juros real é o desconto dessa Selic com a inflação. Vamos supor, a Selic está a 10% e a inflação está 5%. Então a taxa de juros real é apenas 5%. Você tira a inflação. É essa taxa de juros, a real, que representa um aperto monetário, ou seja, uma política mais restritiva de controle, ou um afrouxamento monetário, que vai permitir uma expansão do PIB e que vai ser um pouco mais leniente com a inflação. Só que o que acontece? Imagina, esse mesmo exemplo, 10% de taxa de juros, 5% de inflação, portanto, 5% de juros real. Aí imagina que a inflação cai de 5% para 4%. Se você mantém a taxa Selic, a taxa de juros em 10%, 10 menos 4 é 6. Então a taxa de juros real passa a ser maior ainda, passa a ser 6%. E não tem a necessidade disso. Se a taxa de juros real de 5% já é suficiente para ser restritiva, quando a inflação cai de 5% para 4%, você também pode abaixar a taxa de juros de 10% para 9%, que você vai ter uma taxa de juros real de 5% ainda. É o que está acontecendo. A inflação está abaixando aos pouquinhos, então eles podem abaixar a taxa de juros e isso não significa que eles estão sendo lenientes com a inflação ou que a política monetária está sendo expansionista. Na verdade, eles estão mantendo a política monetária restritiva. A taxa de juros real não mudou. E aí, para as projeções futuras, para um horizonte futuro, eles vão dizer, olha, a tendência é que a gente continue a cada 45 dias diminuindo a taxa de juros em 0,5%. Isso só vai mudar se acontecer alguma surpresa positiva ou negativa. Então, como já foi dito aqui, a taxa Selic passou de 13,25% para 12,75%, com unanimidade dentro do Copom. Ou seja, o presidente do Banco Central e os demais membros todos votaram por uma redução de 0,5%. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E é isso, galera. Vou ficando por aqui e até mais.